Oi, galera! Olha, hoje eu vou falar sobre o desespero do ministro Gilmar Mendes, que em plena crise com as sanções da Lei Magnitsky, decidiu vir a público fazer um anúncio bem curioso. O que ele resolveu? Colocar a pressão sobre o Congresso, tentando forçar a criação de uma lei anti-embargo. Agora, o que me deixa realmente chocada é ver como a Globo está tentando, de todas as formas, justificar essa situação absurda. Como de costume, a culpa foi logo jogada no Eduardo. Mas dessa vez o nível foi altíssimo. Eles até cogitaram uma coisa totalmente sem sentido. A ideia de os bancos brasileiros se afastarem do sistema SWIFT. Eu vou mostrar agora a fala de Gilmar, onde ele expõe essas ideias bizarras. E em seguida, o Paulo Figueiredo vai explicar, de forma bem clara, por que esse plano não vai levar a lugar nenhum. Sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como bancos, prestadores de serviços. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. E acho que o Congresso é o locus adequado para esse tipo de proteção. Essa informação importante, ela foi publicada pela Malu Gaspar, comentarista do Globo e também da Globo News. O Valdo também confirmou tudo isso, ouviu o ministro Gilmar Mendes. E eu quero te perguntar, Valdo, o seguinte: essa é uma discussão importantíssima, uma reação que vai contar, inclusive, com a negociação entre os poderes, o ministro Gilmar Mendes colocou, e aí um deputado seria o responsável por elaborar esse projeto e negociá-lo politicamente. Exatamente, Camila. Hoje cedo eu fui lá, vi no blog da Malu e fui atrás da informação. Bom, ela é craque, ela com certeza estava certa, só queria pegar detalhes ali. Conversei com autoridades que estão preparando esse texto, me disseram que inclusive esse texto está praticamente fechado, se baseia em legislação já adotada em países da Europa, que enfrentam esse tipo de dificuldade a partir de sanções secundárias por conta de sanção aplicada pelos Estados Unidos contra Cuba, contra o Irã, e que podem acabar atingindo também países europeus. Então, países da Europa já têm uma legislação específica para proteger os seus cidadãos e também, principalmente, o seu sistema financeiro nacional. A avaliação de quem está elaborando esse projeto é a seguinte: é preciso deixar claro que as medidas que vão ser propostas nessa lei geral anti-embargo valem só para o Brasil. Não podem determinar lá que não tem uma sanção aplicada nos Estados Unidos. Por óbvio, uma legislação brasileira não se aplica nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão achando que a lei deles se aplica no Brasil, então não pode. Então essa lei seria praticamente para regulamentar e dar as balizas para o que já existe na Constituição, né? Você não pode chegar aqui, como esperava o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que os bancos brasileiros, onde o ministro Alexandre de Moraes tem conta, que ele fosse bloqueado nessas contas até nas suas transações em reais. Não pode fazer isso. Então, essa lei vai deixar claro isso e vai trazer essa proteção para o que o ministro falou ali, o Gilmar Mendes, né? Ele também confirmou essa ideia que está sendo costurada para evitar aqueles efeitos secundários das sanções. Um banco no qual um ministro, a mulher do ministro, tenha conta ali, possa acabar sofrendo sanção exatamente por ter ligações comerciais com esse ministro, porque ali acaba tendo conta bancária registrada na instituição. Eu vejo como algo com um caráter mais de solidariedade e uma indignação coletiva do que algo que traga um efeito prático. Porque quando a gente se aprofunda no que é a Lei Magnitsky, ela traz sanções apenas dentro dos Estados Unidos para bancos. E isso é gravíssimo, isso é muito sério para os bancos. O que pode se discutir é uma facilitação para bancos atuarem com outros sistemas, talvez na Europa, talvez até mesmo Ásia. Estou dando aqui ideias do que eu ouvi já aqui dentro do Congresso. Porque na prática a gente vê uma grande indignação no Supremo. Eu cheguei a ouvir de um ministro do Supremo que se o governo federal
não conseguisse proteger os seus servidores, porque se a gente olhar ministros, e especialmente os ministros do Supremo, outras pessoas que foram alvo até agora e que são servidores públicos, se o governo não consegue proteger os seus servidores públicos, esse ministro me disse, eu preferia receber um saco de dinheiro, então, porque é a falência de um país com um sistema autônomo financeiro. A gente consegue entender essa indignação, né? Mas, de qualquer maneira, essa discussão também traz um alento para os bancos, para se buscar um outro formato de utilização financeira que não traga punições para essas instituições financeiras que atuam nos Estados Unidos e que estão sob risco de serem vetadas, por exemplo, num sistema em dólar. Então, talvez seja buscar um outro formato, outros países, um sistema via Europa, talvez, que alguns bancos possam seguir, mesmo sendo sancionados nos Estados Unidos. Olha aqui o que a Malu Gaspar traz para a gente no blog dela, lá no Jornal Globo. Por favor, aqui, ó, o Supremo e o governo Lula estão articulando uma lei anti-Magnitsky para evitar novas sanções dos Estados Unidos. A apuração da Malu conta que está circulando entre o Supremo e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, a minuta de um projeto de lei que proíbe que empresas e instituições financeiras cumpram no Brasil embargos determinados por países estrangeiros que violem a soberania nacional. O texto está em revisão na AGU e é uma resposta às sanções dos Estados Unidos sobre o ministro Alexandre de Moraes e a sua família, né, no âmbito da Lei Magnitsky. Segundo as fontes que a Malu viu, que estão a par das discussões, Lula e o presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, também já foram consultados e deram aval a essa iniciativa. Só para trazer uma apuração de bastidor que eu fiz sobre novas sanções, o que a turma dos Estados Unidos está esperando, a turma brasileira, né? São novas... aquela turma de duas pessoas. Eduardo e Paulo Figueiredo, são novas sanções, são a ministros do Supremo, isso, mais Magnitsky, isso. E sobre o governo Lula, suspensão de visto, uma nova leva de suspensão de visto de integrantes do governo Lula. Então essas duas informações que eu apurei também. Nos bastidores. Vejam, por exemplo, o que está dizendo aquele que é, sem dúvida nenhuma, né, agora a nossa prioridade, que é Gilmar Mendes. E ele já está aqui agora dizendo, notícia que saiu no jornal hoje, no Globo, Gilmar Mendes defende lei anti-embargo para proteger autoridades e instituições brasileiras contra sanções. A reportagem, de fato, é do Daniel Gulino, do Globo, dizendo assim, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, defendeu nesta terça-feira que o Congresso analise o que ele chamou de lei anti-embargo, que teria medidas de proteção contra sanções de outros países. O objetivo seria proteger as autoridades e outras instituições, como bancos, de punições como a lei Magnitsky utilizada pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, também do STF. Aí tem a frase aqui do Gilmar. Nós estamos nos debruçando sobre um debate de lei anti-embargos para proteger as autoridades e também aquelas chamadas entidades que sofrem sanções secundárias, como os bancos prestadores de serviço. Então é preciso entrar um pouco neste mundo e discutir isso. Eu acho que o Congresso é o locus, o lugar adequado para esse tipo de proteção, afirmou o Gilmar, após participar de um evento promovido pelo LIDE. Eu acho isso muito legal, porque o Gilmar, ele se acha presidente, ele está quase enviando ao Congresso o projeto de lei, como faria o presidente da República. Mas continua a reportagem. Gilmar afirmou que a inspiração dele veio de legislações europeias, de que essa proteção serviria também para casos como o do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que teve a circulação restringida ao conseguir um visto para acompanhar eventos das Nações Unidas, da ONU. Aí, frase, continua Gilmar. Na Europa existem várias discussões sobre isso e várias decisões sobre isso, tendo em vista embargos que são aplicados em Cuba, embargos que são aplicados ao Irã, e como recentemente houve não só a cassação de visto de autoridades brasileiras, o episódio do ministro da Saúde, mas também a aplicação da Magnitsky dos nossos colegas, é um fenômeno que também está ocorrendo com autoridades europeias. E eu achei muito bacana tudo isso que o Gilmar falou. Né? A primeira parte que eu achei bacana é a parte onde eu pergunto para vocês, Galvão, sentiu, né? Porque realmente o Gilmar parece estar preocupado, está se debruçando sobre esse assunto, né? O problema, Gilmar, eu acho bacana que você comece a estudar Lei Magnitsky agora, eu já estou estudando há um pouquinho mais de tempo que você. Então quero te atualizar, porque você está trabalhando com a premissa falsa, na qual muitos brasileiros ainda acreditam, que é a realidade de que se pode dobrar leis. No Brasil, você tem muito disso, né? Afinal, a lei garante a todos saúde, educação, moradia, segurança e tudo mais quando for possível, mas na prática, obviamente, isso não acontece. Acreditar que aprovar uma lei contra sanções internacionais vai ter algum poder de evitar as sanções americanas é mais ou menos como se você acreditasse que aprovar uma lei contra a lei da gravidade vai poder permitir que você pule de um prédio e caia para cima, sem se arrebentar todo no chão.
E eu digo a vocês que os Estados Unidos vão continuar aplicando essas sanções, e as empresas que quiserem continuar com acesso ao mercado americano, que não queiram pagar multas, que não queiram ser responsabilizadas nos Estados Unidos, elas vão continuar, Gilmar, cumprindo as sanções que foram aplicadas. Você pode passar quantas leis quiser contra isso no Brasil, porque a realidade não vai mudar. O que a lei exige. Já que você quer se debruçar no caso da Europa, eu também me debrucei. E lá eu quero te dar um spoiler. Essas coisas também não funcionaram. Porque, na prática, as leis europeias contra os embargos comerciais são mais uma declaração política do que um instrumento de poder real. Veja, por exemplo, em 1996, a União Europeia criou o Regulamento 2271, justamente para anular, essa que você está falando, o efeito extraterritorial das sanções dos Estados Unidos. E o que dizia esse regulamento? Dizia que, as empresas europeias não poderiam obedecer às sanções americanas, e 2, qualquer decisão americana contra uma empresa europeia baseada nessas sanções não teria validade nos Estados Unidos. A terceira coisa que dizia é que empresas punidas pelos Estados Unidos poderiam ajuizar ações no judiciário europeu para recuperar essas perdas. E era uma teoria maravilhosa para os europeus, essa aí que você está estudando. Eu só recomendo que veja a prática. Porque, na prática, grandes bancos, empresas multinacionais europeias seguiram na risca as sanções americanas, mesmo assim. Eu sempre cito o caso aqui do BNP Paribas, da França, o banco, que em 2014 aceitou pagar quase 9 bilhões de multas. E aí, gente? Falar sobre isso é meio polêmico, né? Infelizmente, com a situação do Brasil, tem coisas que a gente ouve e, às vezes, a gente fica pensando se pode realmente expor nossa opinião, sem que algo aconteça. Como se a gente fosse silenciado ou até mesmo detido por falar. Mas de qualquer forma, se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até amanhã.